Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a nossa quarta aula de História da Física. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o porquê estudar História da Física. E vamos estender essa pergunta a por que estudar História da Ciência? Por que é tão importante entender História da Ciência? Vamos lá? Bom, uma das coisas que a gente pode pensar é a relação entre História da Ciência e ensino. Todo professor que lida com ciência, ele em algum momento cruza com a história da ciência. E integrar história da ciência com o ensino de ciências é importante para o processo reflexivo do professor. Fazer essa interface vai auxiliá-lo na sua maneira de trabalhar e de ver a evolução da própria ciência, entender como que ocorre a evolução das ideias da física e qual a sua influência na sociedade. Porém, essa é uma interface de difícil construção. Para isso, para que a gente entenda, então, a importância de estudar história da física, vamos antes estudar um pouquinho, compreender como que aconteceu a história da ciência. Vamos lá? Veja, a história da ciência, ela não é estática. A história da ciência está em constante evolução, como todas as áreas do conhecimento. A história da ciência ela é reinterpretada e reescrita de tempos em tempos. A historiografia da ciência, e com historiografia da ciência eu me refiro às narrativas históricas a respeito da ciência, essa historiografia ela não é neutra. Isso é muito importante a gente frisar. A historiografia da ciência ela sofre influência de diferentes fatores, como a formação e a visão de mundo daquele que escreve a história da ciência. Mas a história da ciência passa a ser institucionalizada a partir de 1910, com Georges Sarton, que foi um matemático e um positivista convicto, e, além de matemático, era um grande entusiasta da história. Mas não significa que não existia história da ciência antes dele. Sarton foi um codificador da história da ciência. Ele consolidou a história da ciência, mas já se pesquisava história da ciência antes dele. Marcelin Berthollet e Pierre Durand já haviam realizado um grande levantamento bibliográfico em história da ciência. Quer dizer, Sarton, inclusive, vai ter bases para começar a estabelecer os pilares da história da ciência. Mas é interessante que, para Sarton, quando ele desenvolve toda essa sua metodologia de estudo da história da ciência, ele põe como objetivo da história da ciência, um objetivo principal, em explicar a origem e o desenvolvimento das ideias e os fatos científicos de uma forma continuista, isto é, sequencial, indicando que o conhecimento do passado tinha como propósito tender ou chegar à ciência de hoje. Ou seja, evoluir, o conhecimento do passado evolui até atingir a ciência atual. Tá? O que ele chama a ciência atual de conhecimento verdadeiro. O Sarton ele coloca um estudo que leva em conta aquilo que o próprio Sarton chama de ciência sólida, hard science, que é física, matemática e astronomia. Em segundo plano, ele coloca química e depois ciências da vida. Então, ele cria até uma escala de importância dentro da ciência, assim, mas ele não leva em conta os temas associados às superstições, às magias, como astrologia, como alquimia e etc. Ele julgava que isso não ajuda a compreender o avanço da ciência. Então, essa era uma... E engraçado que o pensamento de Sarton, esse pensamento continuista, que a ciência progride de um conhecimento, avança o outro de uma forma linear, esse conhecimento passa a se tornar dominante no início do século XX. Mas a partir de 1930, o pensamento continuista vai sofrer alguns abalos e começa a mudar, vão surgir novos pesquisadores que vão estar associados a diferentes formas de pensamento
diferente que eu me refiro a Sarton. Tá? Podemos pensar em alguns pesquisadores, Lin Tordink, ou Tordink, né, na verdade, Tordink era o nome desse indivíduo, ele passa a entender a história da ciência de uma forma diferente do Sarton. Ele acha que a história da ciência deve ter uma gama de possibilidades, um leque de possibilidades de estudo que iam da magia ao experimentalismo, ou seja, para Tordink, a magia e o experimentalismo deveria entrar de maneira combinada para entender o processo de evolução histórica. Então, a gente não deveria abandonar aqueles conceitos de magia, aqueles conceitos da alquimia, da astrologia do passado. Aquilo foi importante para a construção do conhecimento científico. Tordink tem uma obra vasta, densa, 8 volumes, tá? Publicado ao longo de vários anos, conhecido como History of Magic and Experimental Science, na qual ele apresenta evidências de que a magia precedeu a ciência moderna. E ele vai colocar uma escala de importância para isso. Mas acabou conquistando, ao menos naquela época, muitos poucos adeptos. Também nesta época vão surgir outros que começam a ter uma visão diferente daquele continuismo puro, tá? Entre estes, podemos citar Boris Hessen, que era um físico da Universidade de Moscou. Boris Hessen ele passou a considerar o desenvolvimento da ciência sob o ponto de vista tanto social quanto político. Em 1931, o Hessen ele vai apresentar no segundo Congresso Internacional sobre História da Ciência e da Tecnologia, que ocorreu em Londres, ele faz uma apresentação de um trabalho intitulado As Raízes Socioeconômicas do Principia de Newton. Lembrando, o Principia, ele se refere à obra de Newton, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, onde ele vai colocar a importância do trabalho de Newton para o desenvolvimento econômico e social da época. Então, ele mostra a importância da ciência influenciando os aspectos políticos, econômicos e sociais. Bom, desta época também vão surgir alguns outros pesquisadores, como Gaston Bachelard. Para Bachelard, o Bachelard ele aponta presença de rupturas no desenvolvimento da ciência. Ele tem um pensamento de uma ciência continuista também, porém com buracos, tá? Como se fosse, pensa numa ciência continuista como se fosse algo linear. E Bachelard, ele coloca já que isso não deveria ser tão linear, deveria ter buracos, como se fosse uma linha pontilhada, tá? Essas ideias, elas vão dominar o mundo pelo menos no início dos anos 30, dos anos 60. Vamos colocar aqui, olha, por que eles discutiam tudo isso? Porque havia um interesse em entender a história da ciência como um objeto de estudo em diferentes áreas do conhecimento. E hoje nós enxergamos a história da ciência em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo historiografia, epistemologia e a questão associada à ciência e sociedade. A história da ciência, ou seja, como que ela foi narrada, tá? Ela vai ter, se a gente voltar bem antes de Bachelard, bem antes de Sarton, tá? A gente volta lá na época do Iluminismo. Havia uma razão de começar a falar sobre a história da ciência. Porque era importante justificar a história da ciência. Uma questão é a disseminação do conhecimento científico. Aqui nesse slide a gente pode ver, olha, a disseminação do conhecimento científico surge de forma institucionalizada como uma propaganda dos grupos que se envolvem em pesquisa, principalmente para a ciência moderna. Muitos falam disso. Veja, ciência é cara e sempre foi cara. Então, uma maneira de você justificar o gasto
é entender um pouquinho da evolução histórica da ciência, a necessidade de justificar o investimento, divulgando o objetivo e o resultado da pesquisa desenvolvida. O século XIX, a história da ciência ela aparece mais como um adorno da ciência, ou seja, como um enfeite. Grandes levantamentos, a coletânea de manuscritos, surgiram. Como eu disse, Pierre Durand e o Berthollet fizeram isso. E mantiveram aquela ideia da continuidade na evolução dos conceitos. No início do século XX, então, a ciência, a história da ciência passa a ser institucionalizada. Começa a ver, e quando a gente fala institucionalizada, começa a criar um corpo, onde começa a se desenvolver pesquisa nessa área, aplicar o ensino dessa área, divulgação e aplicação deste conhecimento. Vai surgir a criação de um curso específico em História da Ciência. Tá? Isso não existia antes. Vai surgir a organização de obras importantes, obras monumentais. Sarton, que foi o idealizador disso, ele vai criar uma revista chamada ISIS, ou ISIS, que é uma revista específica de História da Ciência. Mas a historiografia, na visão de Sarton, mesmo de Bachelard, Hessen, ela acaba sendo uma história de ciência linear e progressista. Se baseia sempre nas ciências físicas, tendo a mecânica como modelo. Seleciona do passado apenas o que parecia ter permanecido, ou seja, aquilo que interessava. Ela discute erros e acertos, porém, ela se baseia sempre que a ciência está evoluindo. A ciência de hoje é melhor que a de ontem e assim por diante. E essa historiografia tradicional, continuista, linear, ela sempre coloca precursores. Que são esses precursores? Pais. Sempre vai ter alguém que fez alguma coisa no passado que deu origem a isso aqui, que temos no presente, e a partir daquele ponto do passado, tudo aconteceu, tudo funcionou. Então, são chamados pais, entre aspas. E vão abominar as chamadas pseudociência. E eles começam a entender que pseudociência como sendo tudo aquilo que eles não concordam como ciência. Se aquilo teve importância para a ciência ou não, isso não é o mais importante. Eles chamam apenas de pseudociência ou hermetismo, como alguns vão utilizar esse termo a posteriori, ou também crendices, ou tão associados à magia, alquimia, astrologia. Então, o caminho histórico, portanto, era um só e conduzia até a ciência moderna, pois só ela conseguiria produzir o verdadeiro conhecimento sobre a natureza. Esta era a visão que se tinha do desenvolvimento da ciência. Vem desde Sarton, Bachelard, e vai aparecer duas visões a respeito da ciência. Hessen aí entra e vai, com isso, criar uma outra forma de visão. Quais são essas duas visões? A gente tem a chamada visão internalista, que pressupõe que a ciência seja autônoma, a ciência seja neutra, que ela tenha uma dinâmica própria, independente da sociedade que gerou. E esse era o pensamento de Sarton. Sarton era um internalista. Tá? Acha que a ciência é neutra. Ela existe por si só, tem uma dinâmica própria e nada influencia. Já com os trabalhos de Hessen, a gente começa a ter uma visão externalista. A gente começa a analisar a ciência como uma atividade exclusivamente humana. Uma atividade humana que, para ser compreendida, ela precisa ser estudada no conjunto social, político, econômico, cultural da época. Ou seja, ela precisa ser entendida dentro do contexto social, político, econômico e cultural da época em que ela foi desenvolvida e não com o olhar atual. A gente tem que entender como que aqueles povos pensavam. Essa visão
essa visão mais externalista foi influenciada por alguns outros pesquisadores, como Bernal e o próprio Joseph Needham. Bernal e Needham, esses dois pesquisadores vão ter uma influência desse pensamento externalista, o Needham foi um grande sinólogo, talvez um dos maiores estudiosos sobre a China. Tá? Muita coisa do que a gente conhece da cultura chinesa, da história da China, vem de Needham. E, inclusive, quando a gente estuda medicina chinesa, muito das teorias da medicina chinesa foram desenvolvidas por Needham. Desenvolvidas não, foram relatadas, desculpa. Desenvolvida foi feita pelos chineses mesmo. Tá? Mas o que a gente pode entender com isso? Então a gente passa a ter uma historiografia centrada na análise interna, tá? Aquela historiografia internalista, centrada na análise interna, que não permite que sejam avaliadas as condições próprias de uma época na qual aquele conhecimento foi produzido. Tá? Então, a visão internalista, ela não acredita que a sociedade interfere na construção do conhecimento científico. Já a historiografia centrada na análise externa, a visão externalista, esta visão não privilegia o debate entre diferentes teorias que envolveram os estudiosos de um determinado período. Ou seja, a visão externalista ela também tem seus problemas. A gente está dizendo que uma é melhor que a outra. Cada uma tem as suas limitações. A visão externalista, com isso, ela acaba eliminando toda a complexidade envolvida nos processos de fazer ciência. Então, o que a gente deve buscar é um equilíbrio. Tá? Tem coisas da visão internalista que a gente pode utilizar e coisas da visão externalista que a gente pode utilizar. Depois que surgem essas visões, muitos debates vão acabar surgindo. Tá? E esse debate entre continuismo e descontinuismo, continuismo é aquela ideia de Sarton linear, e o descontinuismo, aquela ideia mais de Bachelard, de um sistema contínuo, porém todo cheio de buracos, todo cheio de estruturas interrompidas, como se fosse uma linha pontilhada, a história indo em soquinhos. Tá? Vai surgir um debate grande. Tanto a visão internalista quanto externalista e a visão continuista quanto descontinuista vão acabar chegando no momento que isso vai promover um debate grande entre os pesquisadores dessa época. A partir dos trabalhos de Bachelard, que acabou introduzindo a ideia de que a ciência não se desenvolveu de uma maneira contínua, mas ela sofre sempre algumas rupturas no seu percurso, ademais, Bachelard ele defendia que a história da ciência deveria ser contada a partir da ciência do presente. Essa era uma ideia que o Bachelard tinha. A história da ciência tem que ser contada a partir da ciência do presente. Tá? O que acabou recebendo muitas críticas à visão de Bachelard. A visão de Bachelard, essa coisa de usar a ciência do presente para reconstruir a história do passado, é chamado de presentismo. Tá? Isso acabou recebendo críticas diversas. Uma das críticas feitas a essa forma de pensamento foi feita por Herbert Butterfield, tá? Em 1931. Esse cara publica um trabalho intitulado The Whig Interpretation of History. Esse trabalho, que é conhecido como História Whig, esse termo Whig foi tirado a partir dos chamados Whigs, que eram da supremacia do parlamento britânico que se opunham ao rei. Então isso é uma coisa interessante, ele usa essa comparação e muitos vão se referir à história Whigs. O que são essas histórias Whigs? Bom, primeiro, esse termo é um termo pejorativo, tá? Por quê? É um termo que apresenta o passado como uma progressão inevitável que vai acabar culminando no presente melhorado, tá? Enfatizando o progresso contínuo, ou seja, o passado
vai progredindo continuamente, melhorando cada vez mais, dando origem ao presente. E a gente vai ver que a história da ciência nos mostra que a coisa não é bem assim. A nossa visão de mundo, ela não é bem assim. Então, quando se fala em história Whigs, a gente está usando um termo pejorativo. E o Butterfield ele utiliza isso também de uma forma um tanto quanto crítica. Mas muita gente vai acabar fazendo críticas, diferentes pontos de vista vão surgir. E é natural, quando um conhecimento avança, muitos pontos de vista surgem de maneira independente. Tá? Outros autores também discutiram um pouco sobre a descontinuidade na história da ciência. Vamos ter vários aí, entre eles Alexandre Koyré, que ele estudou o nascimento da física moderna. Koyré vai fazer uma comparação ali da transição da mecânica clássica para mecânica quântica e mecânica relativística. Ele vai discutir isso como uma questão de ruptura, tá? Então não é tão contínuo quanto parece. E para Koyré, a ruptura que existe com a visão continuista, ela vai se dar também em fragmentos, um pouco similar ao Bachelard. Mas essa ruptura mesmo, com a visão continuista, com o pensamento continuista, vai ocorrer a partir de 1962, 62, nesse intervalo, com Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, filósofo da ciência, físico de formação, ele vai publicar uma obra que nós já comentamos nos vídeos anteriores, que é a Estrutura das Revoluções Científicas. Os estudos de Thomas Kuhn, ele possui características internalistas, mas focado nas revoluções científicas pontuais, que pode ser entendida como o momento em que um paradigma é substituído pelo outro. Ou seja, Thomas Kuhn vai falar sobre a mudança de paradigma. Você tem uma ciência dita normal, de repente tem um problema que ninguém consegue resolver, ela entra numa crise, aí coloca o paradigma vigente em xeque, aí ela vai entrar numa revolução de todo mundo tenta entender e adaptar isso, até que surge uma mudança de paradigma e essa ciência evolui. Essa é a visão de Thomas Kuhn. Então, veja que já não é uma visão continuista como Sarton e outros pregavam. A partir disso, surgem novas visões, novas formas de pensamento em história da ciência, ou seja, as coisas começam a mudar. Ainda na década de 60, Francis Yates e Walter Pagel, esses autores, tá? Alguns também chamam de Walter Pagel ou Walter Pagel, aí os nomes não vamos entrar na pronúncia, mas esses autores eles vão começar a introduzir alguns fatores que não eram considerados até então dentro da história da ciência, aqueles chamados fatores não científicos, que está associado às crenças, que está associado ao misticismo, onde esses autores vão chamar isso de tradição hermética. Então vai ocorrer uma mudança no pensamento, onde esses autores vão começar a enfatizar a importância de levar isso em conta, levar a alquimia em conta, levar a astrologia em conta, levar esse pensamento místico em conta dentro da própria evolução da ciência. Então essa tradição hermética que eles colocavam, eles achavam que isso era importante, porque essa tradição hermética ela estava associada à ciência para aquela época, e ciências como ou tradições herméticas como a alquimia e mesmo a astrologia era uma ciência genuína para aqueles povos. Você pega lá os povos medievais, a alquimia era uma ciência genuína, a gente não pode falar que não era ciência. Hoje, a gente sabe que não é ciência, mas eu tenho que analisar isso na visão daquele povo, daquela época. Então, tem que me transportar para aquela época para fazer essa análise. E esses autores passam a defender esse ponto de vista. A partir do trabalho desses autores,
novos caminhos vão surgir em história da ciência. E esses caminhos vão ser ampliados por vários outros, como Debus, Rattansi, e, enfim, vai ter uma coletânea de autores novos aí que vão colocar essa visão hermética na história da ciência, fazendo com que a ciência do passado passe a ser entendida como um conhecimento que não seja nem melhor, nem pior e nem mais correto do que o conhecimento presente. Então, essa maneira de entender a ciência, ela é hoje como eu posso dizer, ela é hoje uma forma que a gente toma para fazer história da ciência. Até que não apareçam novas teorias, mas essa nos permite entender, e ao meu ver, de uma forma muito melhor, coerente e além da coerência interna, uma forma mais produtiva de analisar a história da ciência. Então, aqui eu trabalho, como eu disse, do Hessen, as raízes socioeconômicas da mecânica de Newton. Ele faz a consideração de influências do meio social na evolução dos conceitos científicos, que é bem interessante. Os debates de externalismo e internalismo entre Bernal e Needham, que são externalistas, com o internalismo, que era a tendência mais tradicional, vinda de Sarton. Tá? O Bachelard, com a escola francesa, da epistemologia francesa, ele quebra a ideia de progresso contínuo, começa a falar sobre descontinuidade. Então, aqui, na obra Formação do Espírito Científico de Bachelard, ele fala, ao retomar um passado cheio de erros, encontra-se a verdade. E aqui os buracos, as interrupções ao longo do processo histórico. Mas veja que o Bachelard ainda tem essa visão linear do processo. Então, surgem problemas. A perspectiva historiográfica ela privilegia resultados e não processos da construção do conhecimento científico. A ideia do conhecimento científico acaba verdadeira, é sempre privilegiada. A ênfase no progresso contínuo e o caráter heurístico da ciência, da busca. Como resultado, a gente pode dizer que são histórias que buscam os pais ou precursores e conhecimentos importantes, como a alquimia, são interpretados como grandes erros, ou quando muito, como protociência. Era assim que era aquele conhecimento do passado. Depois de Thomas Kuhn, como eu disse, com a estrutura das revoluções científicas, está aqui em 1962, estava com dúvida na data, ele fala sobre incomensurabilidade entre os paradigmas. Tá? Ele vai pegar um modelo da ciência física para isso. Para Kuhn, cada vez que uma ciência entra em crise, existiria uma ruptura dos conceitos e das teorias existentes no velho paradigma, apesar de uma aparente continuidade semântica. Assim, a ciência do passado não é melhor, nem pior, nem mais correta. Legal. Então, e ele vai falar sobre a ideia de revolução científica. Tem que ter uma quebra de paradigma para que a ciência evolua. Então, como eu disse, assim, uma ciência do passado não é melhor, nem pior, nem mais correta que a ciência do presente. Então, o que a gente pode entender a história da ciência hoje como uma teia, e não como algo linear, mesmo que fragmentado, mas como uma teia que conecta pontos do passado, presente, de diferentes ideias, de diferentes povos, em diferentes épocas, em diferentes posições do planeta, contribuindo com suas diferentes formas de pensamento. Então, nós temos, para fazer a história da ciência, uma combinação entre historiografia, epistemologia, ciência e sociedade. Isso é muito importante. Aqui, essa ideia de teia é uma proposta curricular para o ensino de química, isso surgiu na SEMP, e é uma ideia bastante interessante. Aqui a gente pode pegar esse texto que diz: a história da ciência mostra que podem coexistir explicações diferentes para um mesmo fato, numa mesma época, gerando conflitos entre as teorias
e competições entre os vários grupos de cientistas. Isto é bastante interessante. Bom, diante disso, a gente pode então entender que a história da ciência não é um corpo de conhecimento fechado, ele muda, tem conflitos, tem debates, ela já mudou ao longo do caminho, e uma visão mais global hoje sobre a evolução da ciência é que ela não é linear. Então, uma coisa é, ciência não é linear. Uma visão externalista domina. A sociedade tem interferência, sim, sobre o desenvolvimento científico. Tá? Então, ciência não é neutra. Ela interage com a sociedade e a sociedade interage com o conhecimento científico. Portanto, ciência não é neutra e as suas mudanças, a evolução das ideias da ciência, tanto no espaço quanto no tempo, mudam. O que nós chamamos de método científico, por exemplo. Método científico, hoje, não é o mesmo de 50 anos atrás, de 60, de 80 anos atrás. Necessariamente não é o mesmo desenvolvido em diferentes pontos do planeta. Aí você fala, peraí, Alexandre, você está dizendo que o método científico desenvolvido aqui não é o mesmo em outro lugar? Pode ser que não. Mas eles partem do mesmo princípio? Partem, mas a influência política, econômica, social e principalmente cultural interfere nesse método. E quando passa a interferir, esse método, mesmo que ainda não esteja escrito num protocolo, ele passa a ser alterado. Então a história da ciência muda. Algumas coisas são importantes. Então, por que estudar a história da ciência? Para entender a evolução das ideias da física, vamos falar especificamente da física, evolução das ideias da física, como essas ideias influenciaram a sociedade e como a sociedade influenciou a transformação da própria física no decorrer do desenvolvimento político, econômico e social de diversos períodos, épocas e povos. Então é assim que a gente passa a entender um pouco mais a importância de estudar história da ciência. Vamos em frente. Bom, agora, não significa que todo mundo concorde que deve ter a disciplina de história da ciência dentro dos cursos de ciência. Não é todo mundo que concorda que deve ter a disciplina de história da física dentro de um curso de física. Tá? Então, aqui eu peguei um trabalho do professor Nelson Studart, do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos, são alguns slides, onde ele coloca isso de forma bem interessante. História no ensino de física. Então, uma breve retrospectiva. Então, veja, o que diz aqui? A investigação histórica do desenvolvimento da ciência é extremamente necessária a fim de que os princípios que guarda como tesouros não se tornem um sistema de preceitos apenas parcialmente compreendidos ou, o que é pior, um sistema de preconceitos. A investigação histórica não somente promove a compreensão daquilo que existe agora, mas também nos apresenta novas possibilidades. Ou seja, ele está dizendo sobre a importância da história da ciência, tá? Que isso acaba nos apresentando e gerando novas possibilidades. Porém, essa é uma visão que muita gente tem e ela é importante. Esse discurso aqui se deve ao físico Ernest Mach, tá? Onde o texto A Ciência da Mecânica, de 1883. Mach já julgava o que era importante do desenvolvimento, do estudo do desenvolvimento histórico da ciência. Bernard Cohen, historiador, ele diz: um senso histórico torna as aulas mais ricas e profundas, além de mais interessante para os estudantes. Ou seja, colocar história da ciência
faz com que a aula, se enriquece a aula, deixando ela mais interessante para os estudantes. Em 1952, surge um marco na educação em física, em ciência física. Gerald Holton, ele publica Introduction to Concepts and Theories in Physical Science. E essa parte de introdução dos conceitos e teorias em ciências físicas, isso vai começar a embutir dentro desses trabalhos a questão da história da ciência. Na década de 60, vão começar a surgir cada vez mais dentro da física tópicos importantes de história da ciência. Textos, experiências, atividades, leituras adicionais, tudo isso, dentro da física, vão começar a aparecer questões associadas à história da física e história da ciência. Os físicos contribuíram muito e foram precursores nessa questão de história da ciência. Existe até alguma questão por que se preocupar tanto com história da ciência? Alguns falam que história da ciência facilita a alfabetização científica e os físicos têm um débito com a alfabetização científica. Talvez devido à bomba atômica, os físicos têm uma dívida a pagar com a sociedade devido não foi necessariamente um físico que fez a bomba atômica, mas é do conhecimento da física que ela nasce. Então, a gente deve usar o conhecimento da física para gerar a alfabetização científica. E a história da física seria um meio para fazer isso. Vai surgir na década de 60 o Physical Sciences Study Committee, esse também conhecido como PSSC. É um conjunto de 4 livros onde dezenas e dezenas de físicos, pessoal associado à história da ciência, professores de física do ensino médio e educadores vão sentar e vão criar o Comitê de Estudo de Ciências Físicas, onde vão realmente colocar em prática uma nova forma de ensinar física, onde nessa forma vai estar embutida a história da ciência. Eu brinco até, eu falo que o PSSC colocou o homem na Lua, porque apesar dele ser implementado de fato, começar no início dos anos 60, sua discussão vem desde os anos 50, quando o governo norte-americano faz um levantamento para saber como anda o interesse dos alunos por áreas de ciências e engenharias, e acaba concluindo que o ensino de ciências estava muito baixo, estava muito defasado. Então o governo propõe uma reformulação do ensino de ciências. E o PSSC surge desta reformulação. E coisa de 10 anos depois, o homem pisa na Lua. Aqueles primeiros físicos que foram educados através do PSSC foram os que começaram a trabalhar no projeto Apollo. Vai surgir outros projetos, ou vão surgir outros projetos também que vão começar a embutir história da ciência dentro do ensino de física. Um deles é o Harvard Physics Project. Essa também é uma outra coletânea de livros e textos para ser usado pelo professor em aula, que vai embutir história da física dentro do ensino de física. Aqui, palavras do físico Isaac Isidore Rabi, Prêmio Nobel de Física. Ele diz: a ciência é uma aventura de toda a raça humana para aprender a viver e talvez a amar o universo onde se encontra. Ser uma parte dele é compreender, é conhecer-se a si próprio, é começar a sentir que existe dentro do homem uma capacidade muito superior à que ele pensava ter e uma quantidade infinita de possibilidades. Proponho que a ciência seja ensinada a qualquer nível, do mais baixo ao mais alto, de um modo humanístico. Deve ser ensinada com uma compreensão histórica, com um entendimento filosófico, com entendimento social e humano no sentido da biografia, da natureza das pessoas que fizeram a sua construção, dos triunfos, das tentativas e das atribuições. Então está aqui
palavras de Isaac Isidore Rabi. Na atualidade, não tão atual assim mais, na minha época quando eu era estudante, vai surgir o universo mecânico. O universo mecânico, ele foi uma proposta de também colocar de uma maneira mais fácil o ensino de física ao grande público. Então ele vai fazer isso por programas de televisão, onde é uma aula de física, onde além da teoria tem toda uma narrativa histórica, evolução do pensamento da física por trás. O universo mecânico, está aqui, The Mechanical Universe, ele foi idealizado pelo professor David Goodstein, esse que está aqui na figura aqui na foto. E teve colaboração de outros. São 52 vídeos com enfoque histórico, desde a construção do cálculo diferencial, passando por Galileu, Leibniz, Newton, Joule, vai passar por grandes físicos aí da história, James Clerk Maxwell, Michael Faraday, enfim, e físicos modernos, onde ele narra um pouco daquela história dentro do contexto físico, dentro do contexto social, histórico e cultural. Hoje nós temos, na atualidade, cerca de uns 500, e quando eu montei esse slide aqui, isso aqui foi uns 8 anos atrás, então isso aqui já está defasado, mas para cerca de uns 500 estudos acadêmicos e bastante material didático que dá embasamento à história da ciência. Alguns livros, texto enfatizando a história como instrumento pedagógico no ensino de ciências. Mas tem os contras, não tem tudo são prós. Vai surgir uma guerra aberta entre os prós e os contras do uso na história no ensino de física. Então, vai ter, inclusive, encontros, congressos, o International Working Seminar on the Role of the History of Physics in Physics Education. Isso feito no MIT, de 13 a 17 de julho de 1970. Já começam os debates aí sobre história da física dentro do ensino de física. Também vai surgir o History in the Teaching of Physics. Essa é uma publicação de 1972, vai abordar essa questão da história dentro do ensino da física. Vai ter gente que é a favor. Tá? E quais são as razões para ser a favor da história da física dentro do ensino de física? Um deles nós já dissemos. Motiva e atrai os alunos. Humaniza a matéria. Promove uma compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. E também há o valor intrínseco em se compreender certos episódios fundamentais na história da ciência. A história permite uma compreensão mais profícua do método científico e apresenta os padrões de mudança na metodologia vigente. E também, um outro ponto a favor é que a história da ciência, a história da física, demonstra que a ciência é mutável e instável e que, por isso, o pensamento científico atual está sujeito a transformações que se opõem à ideologia cientificista. Bom, isso tudo foi levantado por Matthews em 1992 e eu, Alexandre, concordo com esta visão de que a gente deve colocar história da ciência dentro do ensino de ciências, história da física dentro da física, deve ter história da biologia dentro da biologia, história da química dentro da química e assim sucessivamente. Ao meu ver, enriquece demais, contribui significativamente para uma alfabetização científica dos alunos e alfabetização científica no contexto amplo. Mas o cara já não está estudando física, não vai virar físico, ele não... Sim, existem muitos físicos que eu posso afirmar são analfabetos do ponto de vista científico. Ele domina bastante a física de uma maneira muito específica, mas quando você se afasta um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda da área que ele atua,
ele perde todo o conhecimento. Então, a história da física permite ter uma visão mais abrangente do todo. Então, não é porque a pessoa é de uma área da física ou uma área da ciência, tem uma formação específica, é doutor em uma área, que ele, de fato, conhece a história daquela área e a evolução do pensamento daquela área. Não, a maioria não posso afirmar que a maioria, mas eu sei que muita gente não tem, que a gente enfrenta isso no dia a dia. Mas tem os contras. Por que alguém se oporia ao ensino de história da física dentro de um curso de física, ou ensino de história da ciência dentro da ciência? Bom, porque muitos afirmam que a única história possível nos cursos de ciência seria uma pseudo-história. Por que afirma isso? Está aqui. Estamos, em outras palavras, planejando selecionar, organizar e apresentar esses materiais históricos de forma definitivamente não histórica, ou até talvez anti-histórica. Isto é bastante temerário, se estamos tão preocupados com a integridade e a qualidade da história que ensinamos quanto estamos preocupados com a física. Veja, é um argumento forte. Muitas vezes o que acontece? Como eu posso dizer, o ensino de física, ou da história da física, a pessoa tem que buscar formação para isso, tem que complementar, não basta ser físico para saber história da física. Ele tem que se aprofundar, pesquisar, buscar se integrar ao meio científico que lida com história da física, para que ele possa entender a evolução disso. Para muitos professores de física, falar de história da física é contar historinhas. É ter aquela história, aquela coisa, aquela anedota, coisa mais caricata. Então, fala lá que a maçã caiu na cabeça do Newton, que Arquimedes saiu pelado da banheira gritando eureka, conta uma historinha, todo mundo cai na risada, fica divertido. Isso não é história da física, de forma alguma. E quando você faz uma narrativa nesse texto, realmente você não está utilizando os fatos históricos como eles são. E com isso você pode fazer uma pseudo-história. Então, para muitos, se a pessoa não tem a formação adequada para falar de história da física, se ele buscar superficialmente tentar fazer história da física, ele pode estar contribuindo para o ensino pseudo-histórico, o que é ruim. Essas palavras aqui é de Marty Klein. Ensinar física apenas sob a perspectiva histórica também não me parece uma boa metodologia, porque para adquirir conhecimentos, o ser humano normalmente não precisa descobri-los, nem passar pelo processo histórico de sua construção. Palavras do professor Marco Antônio Moreira, tá? Publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física de 2000. Ele coloca, também é um argumento forte, veja, para a pessoa aprender algo, ela não precisa descobrir, ela não precisa entender o processo histórico. Para eu te ensinar sobre leis de Newton, não preciso ensinar todo o processo histórico das leis de Newton. Isso é verdade. Mas, ao meu ver, nesse contexto, se você tiver realmente uma formação adequada em história da física, você vai enriquecer muito mais a aula do ponto de vista não só histórico, como metodológico, mostrando como que a física foi construída, quais foram os erros e acertos, achando que a ciência, então, não é aquele processo de evolução contínua, tem muitos erros no meio do caminho. Entender como essas coisas acontecem faz com que a gente também possa entender como a ciência atual evolui. Porque a pessoa sai da parte de ensino e vai para a pesquisa científica. E muitas vezes com aquela ideia, eu faço isso, é uma descoberta. E quando lida com o meio, vê que não é bem assim. Muitas vezes a gente se propõe a pesquisar uma coisa e acaba descobrindo outra e tomando outros rumos. Muitas vezes não consegue concluir
aquela tese que a gente tinha proposto daquela forma. Então, modificações são feitas. E entender que a ciência é uma atividade humana. Tá? E como uma atividade humana, está sujeita a acertos, erros, a preconceitos, enfim, tudo isso. Mas colocar a perspectiva da história da ciência dentro do ensino de ciência, ao meu ver, enriquece muito. E aqui uma frase que diz que não é o veneno que mata, mas sim a dose. Então, depende também como que a gente coloca essa história da ciência aí dentro. A exposição à história da ciência enfraquecia as convicções científicas necessárias à conclusão bem-sucedida da aprendizagem da ciência, baseadas em Thomas Kuhn. Quais são as convicções científicas das conclusões bem-sucedidas? É aquilo que você acha que a ciência, que o Einstein estava lá um belo dia em casa, falou, o que eu tenho para fazer? Eu acho que eu vou fazer a teoria da relatividade. A coisa não é assim que funciona. Tá? Por exemplo, quando eu falo em Albert Einstein, falo em relatividade geral, e vem à mente que o cara foi genial, e foi, realmente, e ninguém está tirando o mérito do Einstein aqui, mas tem pelo menos de 1 a 2 dezenas de pessoas que contribuíram indiretamente para que o Einstein pudesse fazer a sua teoria da relatividade geral. Então, se eu não entender esse aspecto, dá a impressão que num ato de genialidade, e quando eu falo a palavra genialidade, eu estou falando de gênio como aquela ideia de um espírito, algo sobre-humano, que vem assim, aparece para você e te toma, e você faz descobertas. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos, de fato, compreender a evolução da história da física. A história da física e ensino de física. Eu fiz um levantamento, eu tinha feito esse levantamento em 27 de março de 2014. E eu fiz agora, esses dias atrás, o que há 10 dias atrás. Foi 19 de julho de 2020, eu refiz. Eu fui no Google e digitei História da Física para ver quantas citações aparecem. Apareceu 269 mil citações em 2014. Hoje, apareceu 777 mil. Aumentou bem. Eu digitei História da Física mais Ensino. Quando você digita esses dois, o resultado cai. Em 2014, apareceu 160 mil resultados. Hoje, 385 mil. E eu coloquei História da Física, Ensino e Educação juntos. Em 2014 foram 151 mil resultados. Hoje, 335 mil resultados. Ou seja, essas combinações, História da Física, Ensino e ensino de física propriamente dita, essas coisas têm crescido ao longo do tempo. Então, pesquisas nessa área têm atuado cada vez mais. E a história da física faz parte do currículo escolar. Tá? Proposta curricular nacional, ela embute história da ciência nisso. Os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, de 99, já prevê essa questão da história da ciência no ensino de ciências, lá no ensino médio. Então, ele coloca, reconhecer a física enquanto construção humana, aspectos de sua história, olha aqui, e relações com o contexto cultural, social, político e econômico. As diretrizes curriculares para os cursos de graduação em física, que surge lá em 99, ela coloca desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, compreendendo a ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos. Tá aí as diretrizes curriculares para o curso de graduação em física, prevê isso. O Exame Nacional de Cursos, o PROVão, e hoje associado ao ENAD, ele já colocava no seu conteúdo para estudos aqui, História e Evolução das Ideias da Física, Cosmologia Antiga, a Física de Aristóteles, a Física Medieval,
as origens da mecânica e o mecanicismo, evolução do conceito do calor e da termodinâmica no período pré-industrial, a teoria eletromagnética de Maxwell e o conceito de campo, os impasses da mecânica clássica, radioatividade e as origens da física contemporânea, as teorias da relatividade e quântica e suas implicações na física da matéria condensada, física atômica, física nuclear e na tecnologia. Está aí. Dentro do Exame Nacional de Cursos, o ENAD, hoje, dentro do conteúdo que ele cobra, está toda a parte de história da física por trás. Então, nós precisamos entender muito bem isso. Existe um programa, conhecido como Programa Norte-Americano, Science 2061. Science 2061. O Programa Science 2061. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Bom, voltou aqui, deu uma travada aqui na tela, mas, enfim. O Programa Norte-Americano Science 2061. Do que ele trata? Bom, ele propõe uma inovação no ensino das ciências, tendo como meta a alfabetização científica dos cidadãos norte-americanos até o ano 2061. E, dentro dessa inovação no ensino de ciências, uma das bases que ele põe é o ensino de história da ciência. As diretrizes do Conselho Nacional do Currículo na Grã-Bretanha, desde 1988, prega distinguir entre asserções e argumentos pautados em dados e provas científicas e os que não o são. Considerar o modo pelo qual o desenvolvimento de uma determinada teoria ou pensamento científico se relaciona ao seu contexto moral, espiritual, cultural e histórico. Eu gosto muito desse trecho, que isso tem muito a ver com a visão transdisciplinar. Essa questão de ter como eixo do pensamento científico a sua relação com o contexto moral, espiritual, cultural e histórico. Estudar exemplos de controvérsias científicas e de mudança no pensamento científico. Isso por trás está o pensamento da evolução das ideias da ciência, o que envolve história da ciência. Existem propagandas, vários livros, hoje em dia, para cumprir essas propostas curriculares nacionais, propostas aí para o livro didático. Então, os livros colocam assim, por exemplo, biografia breve de cientistas e várias leituras enfocando história da física. Tá? Desenvolvimento dos modelos teóricos precisos amparados por textos de história da física. Porque hoje isso é cobrado. Mas, infelizmente, boa parte desses livros de física colocam a história da física como um box, uma caixinha ali, como uma pequena curiosidade. Ou no final do capítulo põe uma ou duas páginas contando uma história. A história da física vai além disso. Aqui, como não falar e escrever sobre história da ciência? Deixa eu abrir esse artigo aqui. Como não falar e escrever sobre história da ciência. Está aqui. Esse aqui é um artigo. O artigo tem ainda como título: Como não escrever sobre... Como não falar? Não, desculpa. Como não escrever sobre história da física. Um manifesto historiográfico. É um manifesto mesmo. Está ali escrito pelo professor Roberto de Andrade Martins. Cadê? Opa. Está aqui. Professor Roberto de Andrade Martins. Ele coloca aqui já uma frase que diz: qual a primeira obrigação daquele que quer adquirir a sabedoria? Abandonar a presunção, pois é impossível começar a aprender aquilo que se pensa já conhecer. Frase interessantíssima. Epítetos. Discurso, livro 2, capítulo 17. Nesse artigo, o professor Roberto de Andrade Martins ele vai discutir um pouco o que é a história da ciência e como que a gente não deve trabalhar a história da ciência. Eu vou pegar um trecho aqui do artigo
Obviamente, não vou ler o artigo todo, mas é um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física. Ela é gratuita, quem quiser é só entrar no site Revista Brasileira de Ensino de Física e procurar pelo título do artigo ou pelo nome Professor Roberto de Andrade Martins, que você vai encontrar esse texto. Deixa eu procurar aqui. Quem pode escrever sobre história da física? Ele coloca aqui, olha, assinar um projeto de engenharia sem ser engenheiro ou praticar medicina sem ser médico pode dar cadeia. Ele começa assim, deixa eu ver se eu consigo achar alguma ferramenta aqui que permite eu... Deixa eu ver aqui. Aqui eu achei. Espera aí que eu fiz burrada aqui. Tá aqui. Eu queria tirar... Deixa eu só ver se eu tiro essa parte que está aqui na borda. Não consegui fazer isso. Bom, deixa assim mesmo. Vamos ler aqui, ó. Eu estou lendo esse trecho aqui, ó. Ele diz: os historiadores da ciência, no entanto, não formam uma profissão reconhecida. Por isso, qualquer pessoa pode escrever sobre história da física. Então, para escrever sobre história da física, sobre história da ciência, qualquer pessoa pode escrever. Mas o que essa pessoa precisa ter para escrever? Ele fala, da mesma forma, qualquer pessoa pode escrever sobre cosmologia relativística, sobre física nuclear ou sobre mecânica quântica. Não existe nenhum impedimento legal sobre isso. Assim, se um psicólogo, um jornalista, um sociólogo resolverem publicar livros sobre teoria da relatividade, ninguém poderá impedi-los. E isso é uma verdade. Só que ele vai além aqui. Ele vai falar, olha, que tipo de pessoa deveria escrever um livro ou um artigo sobre mecânica quântica? Preferivelmente alguém que tenha uma boa formação em física, preferivelmente a nível de pós-graduação, que entenda muito sobre o tema, que já tenha pesquisado o assunto, que saiba se exprimir de forma adequada, de tal modo a poder escrever um trabalho com nenhum ou poucos erros. No entanto, se dissermos isso a um jornalista, ele poderá reagir negativamente. Talvez acuse os físicos de serem preconceituosos. E aí ele vai além disso. Então ele vai discutir o que é escrever sobre história da física. Se qualquer um pode escrever, tá bom. Mas o que essa pessoa que vai escrever sobre história da física precisa ter? Ele diz assim, ó, um doutor em física, estou lendo esse trecho aqui, um doutor em física, depois de passar mais de 2.000 horas assistindo aulas de física durante a sua graduação, mais algumas centenas de horas na pós-graduação, tendo dedicado centenas ou milhares de horas ao estudo da física, à pesquisa e à elaboração de teses e artigos, não se considera, no entanto, no mesmo nível de uma pessoa qualquer que tenha formação em humanidades. Ele percebe que algumas pessoas que se sentem no direito de escrever sobre física são como crianças que brincam com as teclas de um piano fingindo tocar música. Essa frase eu acho muito interessante e muito forte. Então vou repetir aqui, olha. Ele diz, ele percebe que algumas pessoas que se sentem no direito de escrever sobre física são como crianças que brincam com as teclas de um piano fingindo tocar música. Ele fala, até aqui eu creio estar dizendo banalidades, aceitas por todos. Vou pegar aqui.
Ué, o que eu fiz aqui? Aí ele diz: e espero que essas banalidades tenham preparado o caminho para a parte dolorosa desse discurso. Um historiador da ciência experiente também percebe que algumas pessoas que se sentem no direito de escrever sobre história da física são como crianças que brincam com as teclas de um piano, fingindo tocar música. Porém, no caso de uma criança, isso pode ser aceitável. Ele brinca no piano dos outros. E até engraçadinho. No caso de um adulto, é ridículo e triste. Na essência, o que ele quer dizer? Quer escrever sobre história da ciência? Estuda e domine o assunto. E para isso você tem que ter uma literatura variada, pesquisa de artigos científicos desta área de história e filosofia da ciência, pegar livros de historiografia e história da ciência, ter um bom embasamento, ter experiência com isso, para poder escrever algo a mais, algo a esse respeito. Senão, se torna ridículo. Aí saem os absurdos que saem. Nesse texto aqui, o professor Roberto de Andrade Martins, ele pega um trecho do livro do Marcelo Gleiser, um físico bastante conhecido. Ele escreveu um livro, A Dança do Universo, e onde ele pega um trecho, só um pequeno trecho do livro do Marcelo Gleiser, falando sobre a evolução do pensamento e o domínio do pensamento aristotélico até o século XVII. É assim que o Marcelo Gleiser afirma no livro. E ele pega esse trecho e destrincha esse trecho, mostrando a quantidade de erros que estão por trás desse pedacinho. Eu acho o seguinte, concordo com o professor, para escrever sobre história da ciência, tem que dominar bem o assunto. Para escrever sobre história da física também, mas, de certa forma, eu alivio o lado do Marcelo Gleiser, porque essas coisas são repassadas muitas vezes na graduação de uma forma um tanto vil. Aquilo ali o professor fala aquilo, você aprende aquilo, aquilo é repassado. Você pega grandes autores de física, livros consagrados como Tipler, Resnick e Halliday, entre outros, e às vezes você vê trechos ali que não estão muito bem em conformidade com a história da ciência. Então, muitas vezes ele aprendeu aquilo, muitos físicos repassam, mas é fato que o discernimento e o cuidado tem que ter. Quer se falar, quer escrever sobre história da ciência, quer escrever sobre história da física, estude a fundo, tá? Porque história da ciência hoje é um ramo do conhecimento com pesquisa própria. Então, tem muita gente pesquisando nessa área. Então, não cometam esse mesmo tipo de erro, tá? Entendam, esse artigo do professor Roberto de Andrade Martins, eu indico para todos os meus alunos e acho importante para quem quer saber sobre história da ciência, é fundamental ler esse artigo. Ok? Deixa eu... Então, como não falar, escrever sobre história da ciência? A gente não deve distorcer a história por transformá-la em uma mera cronologia e sequência de nomes famosos. Você conta a história em pedacinhos. Em 1642 nasce Newton. 1670 ele publica tal coisa. Em 1680 e tanto ele vai publicar o princípio. Não, não é assim. Você está pontuando acontecimentos. Mas a narrativa, o contexto histórico, o contexto filosófico, o contexto científico, o contexto cultural e social tem que estar totalmente amarrado àqueles acontecimentos. Reproduzir a versão popular, geralmente errada da história. Aquela que eu falei, a maçã cai na cabeça do Newton. Tá? Então, é essa história que a gente não deve ensinar em sala de aula. Mesmo porque você está fazendo uma pseudo-história. Dar fundamento científico aos fatos dentro do contexto histórico sociológico da época. Isso é importante quando a gente faz uma narrativa histórica. Evitar afirmações do tipo, esse foi o primeiro cientista a fazer. Não deve. Veja,
não nasce da cabeça de um. Nenhuma pesquisa científica o cara tira do nada. Então, existe toda uma corrente de pensamento que ancora aquela descoberta. Então, quando você quer falar da descoberta, você deve retroceder um pouco e avaliar tudo aquilo que deu base para que aquela descoberta acontecesse. Então, a gente, em História da Ciência, evita. Primeiro, o cientista, esse é o pai da física, esse é o pai da química, é o pai da biologia, é o pai da história. Vamos evitar esses termos. Se tem pai, tem que ter mãe, tem que ter tio, tem que ter avô, tem que ter sobrinho. Vamos considerar todo o contexto. Vamos evitar isso. Bom, diante disso, a gente entendeu um pouquinho da história da ciência, sobre a questão da história da física dentro do ensino de física e os prós e os contras de ensinar história da física dentro do ensino de física e como não escrever sobre história da ciência. Volto a reafirmar minha opinião. Eu sou completamente a favor de ensinar história da física dentro do curso de física ou de história da ciência dentro de cursos de ciência. Porém, quer ensinar história da ciência? Estuda. Geralmente faça um curso de história da ciência complementar. Estude, pegue textos, pegue bons livros, bons artigos e assim por diante. Aqui vou mostrar alguns livros que eu considero muito bons. Este livro aqui, deixa eu... Está com muito brilho aqui. Deixa eu apagar essa luz aqui, só para poder mostrar o livro. Vamos ver se vai pegar. Está aqui. Está pegando muito pouco. Tá? História da ciência, tópicos atuais, dos organizadores, professora Maria Helena Roxo Beltrán, Fumikazu Saito e Laís dos Santos Pinto Trindade. São 2 volumes, gosto muito dessa coleção. Esta coleçãozinha aqui são 4 volumes. Eu não sei onde estão os outros, mas está aqui. Ó. Essa coletânea aqui. Também gosto muito. Breve História da Ciência Moderna. Vale a pena ler. Tem esse outro livro aqui. História da Ciência para Formação de Professores. Excelente livro. Parte desse material que eu trabalhei aqui, tirei desse livro. Também da professora Maria Helena Roxo Beltrán, Fumikazu Saito e Laís dos Santos Pinto Trindade. Então, são livros que realmente vale a pena ser lidos. São materiais muito bons. Eu acho assim que deveriam ser estudados e compreendidos. Tem um outro livro, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu não vou ter aqui. Não tem em mãos. Mas é um livrinho de bolso pequenininho, chamado O que é História da Ciência, da professora Ana Maria Alfonso Goldfarb. É um excelente livro para entender o que é História da Ciência. É um livrinho de bolso, tá? Baratinho, um livrinho desse tamanhozinho mesmo, tá? Poucas folhas. Eu recomendo, excelente. Vale a pena ser lido. Então, fica a dica dessas bibliografias, além do artigo do professor Roberto de Andrade Martins. Bom, na próxima aula, nós vamos falar aquilo que ainda não é história. Nós vamos falar da pré-história da evolução do homem e vamos falar como que a organização do pensamento ali já começa a construir ferramentas, começa a vir um pensamento estruturado, o surgimento da linguagem, e tudo isso vai culminar na observação da natureza, da physis. E o homem vai começar a tirar elementos da natureza para poder construir um mundo à sua volta, para que ele possa sobreviver. E a partir dali, a gente já vai começar a ver os primeiros elementos do raciocínio, da lógica e do homem querer compreender a natureza.
as mitologias, os mitos que estão por trás. Então nós vamos entrar na próxima aula na pré-história. Depois que passarmos a pré-história, a gente entra na história da física propriamente dita. Vamos começar falando dos filósofos pré-socráticos e vamos até onde conseguir, idade moderna contemporânea. Tá ok? Eu vou parar a aula por aqui. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até breve. Obrigado, pessoal.